Querida igreja, vamos abrir a Santa Bíblia na carta de Paulo aos Coríntios. 1 a Coríntios, capítulo 3. Veja se perto de você tem alguém sem a Bíblia. E aí chega pertinho dele, pertinho dela, compartilha o seu exemplar da Escritura, abençoa seu irmão, exercita o dom da hospitalidade. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versos 16 e 17. O tema da mensagem desta manhã é abrindo o jogo sobre as drogas. Em 1 Coríntios 3, versos 16 e 17, lemos assim: Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque sagrado é o santuário de Deus, que sois vós. A palavra do Senhor traz em alta conta o corpo humano. Ao contrário do platonismo e das religiões orientais, que veem uma oposição entre a matéria e o espírito, considerando a matéria má, o cristianismo tem uma visão elevada, e a Bíblia Sagrada uma visão elevada a respeito do nosso corpo, que é criação de Deus, e que a partir da conversão do ser humano se torna também o templo do Espírito Santo. E isso faz com que a bênção do Senhor, a proteção do Senhor esteja sobre nós, mas que também esteja sobre nós uma grande responsabilidade. Não sabeis, diz-nos a palavra do Senhor, que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Se alguém destruir este templo, este santuário, Deus o destruirá, porque sagrado é o santuário de Deus, que sois vós. Deus não habita os templos, as catedrais, Deus habita os nossos corpos. Deus habita pessoas. O nosso corpo é o santuário de Deus, é o templo do Espírito Santo. Isso significa que eu conto com a proteção de Deus, mas significa também que eu preciso ter muita responsabilidade quando penso na administração do meu corpo. E isso nos leva a uma questão que é não apenas espiritual, mas também social e pessoal, que é a questão das drogas. As drogas constituem, se não o maior, um dos maiores desafios da humanidade nos nossos dias. Se formos a uma penitenciária e ali fizermos uma pesquisa, descobriremos que pelo menos 90% das pessoas que estão ali por causa das drogas. Seja porque o consumo das drogas os levou a atos impensados, seja porque o tráfico de drogas, de alguma maneira, os envolveu. Droga, decididamente, não é coisa de Deus. E a sociedade tenta fazer frente a este desafio, mas a palavra do Senhor já nos traz um alerta, e um alerta tão antigo e, ao mesmo tempo, tão atual. Infelizmente, a mesma sociedade que se debate pensando como vamos resolver o problema das drogas, das cracolândias, dos moradores de rua, da violência doméstica, dos acidentes automobilísticos, é a mesma sociedade que enaltece, glamoriza o consumo das drogas, ou pelo menos tenta minimizar a sua feiura, a sua verdadeira crueldade. Não resolveremos esse problema com uma postura ambígua.
Deus nos diz que a sua palavra sim é sim e que a sua palavra não é não. E precisamos dizer não às drogas. Algumas dúvidas que pretendemos sanar esta manhã. E vamos falar sobre 3 drogas, não porque sejam as únicas, mas porque talvez sejam as mais conhecidas e as de mais fácil acesso aqui no Brasil. Primeiro, vamos falar sobre a maconha. A maconha é realmente prejudicial? Eu me lembro de um rapaz com quem conversei e que dizia: maconha não faz mal à saúde, porque maconha é natural. É uma planta, 100% natural. O que faz mal à saúde é aquele papelzinho que a gente enrola a maconha nele, porque aquele papelzinho é industrializado. A mordida de cobra também é natural, né, meus irmãos? 100% natural. A maconha é uma droga que vem acompanhada de uma série de mitos sobre ser algo inofensivo. Uma decisão recente e infeliz do Supremo Tribunal Federal da nossa pátria talvez tenha acentuado ainda mais a questão, dizendo que a maconha para uso recreativo não é crime e que até uma certa quantidade as pessoas podem portar e ter. Então, é uma droga que vem acompanhada dessa mitologia que cai por terra diante da ciência e da estatística. Vamos observar alguns dados, e esses dados não são evangélicos, não são religiosos, são científicos. Eles foram extraídos do site www.drauziovarela.com.br. Primeiro, dependência. Maconha não causa dependência, ninguém fica viciado em maconha, isso é um mito. 9% dos que experimentam maconha tornam-se dependentes. Entre os que iniciam o uso na adolescência, a média sobe para 16%. Já entre os que fazem uso diário, 25% a 50% exibem sintomas de dependência, sim. E há, inclusive, sintomas de abstinência, como irritabilidade, insônia, instabilidade de humor e ansiedade, que caracterizam o estado de humor daquela pessoa que está privada da droga. Vamos em frente. Alterações cerebrais. Adultos que se tornaram usuários na adolescência apresentam menos conexões entre os neurônios em áreas do cérebro que controlam funções como aprendizado, memória e atenção. E aí, olha só, isso explica as dificuldades de aprendizagem e o QI mais baixo. Então, o uso regular dessa substância prejudica o cérebro em algumas das suas áreas mais nobres e sofisticadas. Porta de entrada para outras drogas. Qualquer droga psicoativa pode moldar o cérebro para respostas exacerbadas a outras drogas. Nesse sentido, o THC, que é o princípio ativo da maconha, é tão nocivo quanto o álcool e a nicotina. A maconha é porta de entrada para outras drogas ainda mais pesadas e prejudiciais. Uma vez que o indivíduo tenha rompido essa barreira e consumido uma droga ilegal, por que não consumir outras drogas ilegais? E certamente, quem tem maconha para vender, também tem LSD, êxtase, crack, heroína, cocaína, de acordo com o gosto do freguês. Vamos em frente. Transtornos mentais. O uso regular aumenta o risco de crises de ansiedade, depressão e psicoses em pessoas com vulnerabilidade genética. O uso frequente da maconha em doses elevadas modifica o curso da esquizofrenia,
reduzindo entre 2 e 6 anos o tempo para a ocorrência do primeiro surto. Ou seja, aquela pessoa que já tem uma certa disponibilidade genética para a psicose, se consumir a maconha, terá essa potencialidade transformada em uma realidade na sua vida. Para os irmãos terem uma ideia, vamos em frente. Origem de doenças. O uso regular da maconha provoca inflamação das vias aéreas e pode originar enfisema pulmonar. Não é só o tabaco, não é só o cigarro. Também o enfisema pode ser causado pela maconha. Igualmente, ela agride a parede interna das artérias, predispondo a infarto do miocárdio e derrame cerebral. Além disso, a relação entre o uso de maconha e o câncer de pulmão não pode ser afastada. Então, a gente vê que essas informações, e eu repito, não foram retiradas de um site evangélico. Isso aqui não é prescrição de igreja, é pesquisa científica e está acessível na internet, aqueles que desejarem acessar o site. Jogam por terra o mito de que a maconha seja inofensiva. Próximo slide, por favor, traz para a gente essa imagem. E se é verdadeiro o ditado que diz que uma imagem vale por 1000 palavras, eu acho que nada pode ser mais claro do que essa imagem de 2 cérebros, ambos da faixa dos 18 anos. O primeiro é um cérebro normal e o segundo é o cérebro de um jovem de 18 anos que fuma maconha todos os dias. E a gente fica se perguntando, se aos 18 anos o cérebro dele está desse jeito, como estará se continuar a fazer uso ao longo da sua vida? E, infelizmente, nós conhecemos pessoas com sérios comprometimentos mentais, neurológicos, por conta do uso dessa droga. Como eu disse, uma imagem vale por 1000 palavras. Uma segunda droga que eu gostaria de conversar com você a respeito dela é o álcool. E será que o álcool é realmente uma droga? Porque quando pensamos em droga, a nossa mente quase que automaticamente se direciona para as conhecidas drogas ilícitas, como a maconha e o crack, ou outras substâncias reconhecidamente prejudiciais à saúde e à sociedade, mas o álcool, certamente de todas as drogas, é aquela que conta com a maior permissão social. Pensar em uma festa, em um casamento, em um churrasco, sem que seja servida bebida alcoólica, é algo que às vezes não é concebível na cabeça de muitos seres humanos. As propagandas de bebida alcoólica sempre fazem com que aquele líquido pareça muito saboroso e até mesmo confira um certo destaque, uma certa importância àquele que consome. E tudo isso faz com que o álcool seja, de longe, a droga mais consumida, tanto no Brasil quanto no mundo. E talvez a droga que mais prejuízos traga. Pergunte ao filho de um pai alcoólatra. Pergunte a um menino que se assusta com o coração disparado cada vez que o portão da casa bate e ele pensa, papai chegou. E ele não sabe como o papai chegará. Pergunte a uma esposa que aprendeu a ter aversão do cheiro da bebida, porque o cheiro traz a associação das circunstâncias constrangedoras ou não da violência doméstica. Pergunte a um pai, a uma mãe que perdeu um filho ou uma filha debaixo das rodas de um carro de um motorista alcoolizado.
para muitas pessoas, não resta dúvida de que o álcool é uma droga e talvez a mais perigosa delas. Mas vamos ver alguns dados científicos também. Estes dados foram extraídos do www.cisa.org.br. CISA é o Centro de Informações sobre Saúde e Álcool. Então, mais uma vez, nós não estamos trazendo aqui informações retiradas de algum site evangélico, de alguma pesquisa cristã, mas de órgãos do próprio governo. Consumo progressivo. Em pequenas quantidades, o álcool promove uma sensação de desinibição. Mas com o aumento desta concentração, aparecem a diminuição da resposta aos estímulos, fala pastosa e perda de equilíbrio. Em concentrações muito altas, o indivíduo pode até entrar em coma, é o chamado coma alcoólico, e até mesmo morrer. A tendência é que o consumo aumente, porque o cérebro vai se acostumando e pedindo quantidades cada vez maiores. Próximo slide. Origem de doenças. Indivíduos que fazem uso crônico de grandes quantidades de álcool podem desenvolver complicações em diversos órgãos, tais como esofagites, gastrites, úlceras, esteatose, hepatite, cirrose hepática, pancreatite, deficiências vitamínicas, demência e câncer. Misericórdia. Parece um saco de desgraças. A verdade é que por onde o álcool passa, ele vai agredindo o corpo humano e produzindo essas enfermidades. Vamos em frente? Dependência. A dependência ocorre quando o consumo é compulsivo. O comportamento do usuário está fundamentalmente voltado para o impulso de ingerir o álcool, com a finalidade de obter um estado de prazer ou evitar os sintomas da abstinência, causando problemas sociais, físicos ou psicológicos. É por essa razão que a maioria dos alcoólicos não se reconhece como tal. Eu não sou alcoólico ou alcoólatra. Eu paro quando eu quero. É porque se o indivíduo reconhecer que ele é um alcoólico, ele terá que reconhecer que ele precisa parar de beber. E isso é a última coisa que ele quer fazer. Até um certo ponto, o homem toma o álcool. Depois desse ponto, o álcool toma o homem. Mas vamos em frente, irmãos. Mais uma vez, eu acho que uma imagem vale por 1000 palavras. E essa imagem compara um fígado normal com um fígado com cirrose, fruto do consumo do álcool. Por isso, e eu gostaria de falar especialmente aos jovens, aos adolescentes, mantenham o álcool longe da vida de vocês. A vida de vocês é preciosa ao Senhor. Vocês são os tesouros de Deus, as pérolas do Senhor. Ele só quer coisas boas para vocês. Mas o diabo é astuto. E se não tivesse queijo na ratoeira, ela não pegava o rato. Há sempre algo oferecido como aparentemente tão bom. E Provérbios capítulo 23, versos 29 a 25, traz um apelo ao seu coração jovem, adolescente. Provérbios 23, de 29 a 35. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram perto do vinho? Para os que andam buscando bebida misturada? Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Parece até propaganda, né? Verso 32. Porque no seu fim morderá como a cobra, e como o basilisco picará. Os teus olhos verão coisas estranhas,
e tu falarás perversidades. E serás como o que se deita no meio do mar, e como o que dorme no topo do mastro. E dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não o senti. Quando virei a despertar, ainda tornarei a buscá-lo outra vez. O final da história, o colega não diz para você. O colega apresenta a você o começo. O vinho se mostrando vermelho, resplandecendo no copo, escoando suavemente, mas ele não mostra para você o final da história. E toda a história que tem um final teve um começo. Tudo começa com o primeiro copo, com o primeiro gole, e termina aqui. Aqui. Queria falar também com você um pouquinho sobre o cigarro, sobre o fumo. O cigarro é realmente prejudicial à saúde? Bom, essa é uma questão que já não é tão fácil de se esconder, porque as pesquisas e as experiências de vida são tão claras. Na verdade, poucos vícios são tão prejudiciais à saúde quanto o de fumar. Por causa deste hábito, dessa dependência química, física, emocional, milhões de pessoas morrem ao longo do mundo, todos os anos. Vamos ver os dados. Esses dados são do INCA, Instituto Nacional do Câncer, e eles estão acessíveis no site, que o endereço está ali. Dependência. A nicotina causa dependência física, psicológica e comportamental, semelhante ao que ocorre no uso de outras drogas, como álcool, cocaína e heroína. A dependência obriga os fumantes a consumirem doses crescentes. Então, chega aquela hora em que a pessoa tem que fumar 2 maços por dia, e a inalarem mais de 4.720 substâncias tóxicas e 43 substâncias cancerígenas. Uma tragada coloca para dentro do corpo 4.720 substâncias tóxicas diferentes e 43 substâncias provocadoras de câncer diferentes. Irmãos, isso é um crime. Colocar isso para vender, oferecer isso a um ser humano, é um crime. Vamos em frente. Origem de doenças. O consumo de derivados do tabaco, e aí nós podemos incluir o cigarro, o charuto, o cigarro eletrônico. Esse consumo causa cerca de 50 doenças diferentes, entre elas várias formas de câncer, doenças respiratórias obstrutivas crônicas, como enfisema e bronquite, e doenças cardiovasculares, como infarto e angina. Só no Brasil, o tabagismo é responsável por 200 mil mortes a cada ano. Uma tragédia. Próximo slide, por favor. Impacto na juventude. A maioria dos fumantes se torna dependente antes dos 19 anos. Por isso, a Organização Mundial de Saúde considera o tabagismo uma doença pediátrica. Veja você. Conhecedores dessas estatísticas, os fabricantes desenvolvem estratégias diversas para aliciar adolescentes e jovens, a fim de repor o seu mercado consumidor. E aí que entra o cigarro eletrônico. Porque, vejam, a indústria do cigarro tem um problema. Imagine que você seja um empresário. E como empresário, o seu lucro, a sua sobrevivência, venha da venda do seu produto. Está certo? Mas há um detalhe, o seu produto mata o seu consumidor. Todo empresário quer fidelizar o seu cliente. Mas o problema do empresário do fumo é que todo cliente que ele fideliza, morre. Então, qual é o grande problema da indústria do fumo, do tabaco, da nicotina? Está sempre precisando repor
clientela. Porque os seus clientes morrem. Então eles precisam cooptar novos clientes. E o público-alvo são os jovens. O público-alvo são os adolescentes. Se uma pessoa não fumar até os 19 anos, é pouco provável que vá começar depois. Bem, o cigarro tradicional já não exerce hoje um fascínio tão grande sobre a juventude quanto em outras épocas. Eu me lembro, quando eu era adolescente, que os rapazes que queriam conquistar as garotas, logo aprendiam a fumar. Porque passavam por hominho, sabe como? Olha, dava algum status. Isso, graças a Deus, caiu por terra. Entretanto, vem aí a nova armadilha, que é o cigarro eletrônico. Que é uma forma de alcançar aquele público mais jovem que o cigarro tradicional perdeu ao longo das últimas décadas. E isso tem entrado com força no Brasil, apesar de ser ilegal. Mas em meio a toda a ilegalidade, tem entrado na vida de muitos jovens, e você, pai, você, mãe, precisa prestar atenção a isso. Ficar atento quanto a isso. Vamos em frente. O cigarro e o álcool são drogas lícitas que fazem tão mal quanto as ilícitas e ainda se tornam porta de entrada para estas outras. O hábito de fumar pode favorecer a aquisição de outros comportamentos pouco saudáveis. E a dependência à nicotina é considerada por muitos a porta de entrada para o uso de drogas ilícitas. Isso de acordo com o Instituto Nacional do Câncer. E se uma imagem vale por 1000 palavras, aí nós temos a imagem de um pulmão normal e ao lado a imagem do pulmão de um fumante. Não é assim que começa, mas é assim que termina. E se você não quer terminar assim, não comece. Ou se já começou, pare em nome de Jesus. É a palavra que, com tanto carinho, com tanto amor, eu trago hoje ao seu coração. Irmãos, Gálatas capítulo 5, versículo 1, fala que nada deve nos escravizar. Nenhuma substância pode roubar a nossa liberdade. Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz: para a liberdade Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. Seja a maconha, seja o álcool, seja o cigarro, seja qualquer outra substância, não permita que se torne algo que dobre você debaixo de um jugo de escravidão. Não existe droga inofensiva. Não existe quantidade inofensiva de uso de droga. A saída não é usar pouco. A saída não é usar menos. A saída é não usar. E se esta manhã a palavra falou de alguma forma a você e ao momento de vida que você está atravessando, que este culto, que esta manhã, seja um marco de libertação na sua vida, ou na vida das pessoas pelas quais você está intercedendo aí agora no seu coração. Amém?